E se a chave principal, tipo, para forçar uma célula humana a construir juventude, dependesse do exato mesmo estresse mecânico de esmagar ela? Ou de sufocar essa célula temporariamente, né? Pois é, parece muito um roteiro de ficção científica ou algo meio brutal. Com certeza. Mas, na verdade, isso é o que dita o futuro do rejuvenescimento biológico. É uma mudança de paradigma gigantesca, porque por muito tempo a estética médica operou com uma visão puramente mecânica e visual, sabe? Aquela coisa de tapar buraco. Exato. Havia um sulco, injetava-se um volume para preencher e o problema parecia resolvido. Hoje a gente entende que não se trata apenas de ocupar um espaço na derme. É sobre enviar códigos, né? Sim, códigos precisos para que o próprio corpo reconstrua aquele tecido. É engenharia celular no seu estado mais puro. Cara, e é exatamente com essa empolgação que a gente dá início a este mergulho profundo. E que mergulho! Nem me fale. O material que vamos explorar hoje é absolutamente exclusivo, desenhado sob medida para os alunos da mentoria Ampla Facial. Uma mentoria fantástica, por sinal. Demais. Para quem não sabe, essa é a aclamada mentoria do Dr. Gustavo Martins, lá do Rio de Janeiro. E é muito importante ressaltar que os alunos têm acesso não só a esse tema de hoje. Sim, tem muitos outros. Muitos outros, tudo através de revisões bibliográficas super rigorosas, feitas especificamente para guiar os estudos. Sem contar o acervo prático, não é? Nossa, com toda certeza. Os alunos contam com aulas gravadas sobre os principais pilares da harmonização orofacial, a OFF. O material riquíssimo. Estamos falando de aulas profundas sobre toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, biorregeneradores e, claro, o revolucionário método exclusivo Full Face Natural Up. Que é o grande segredo para aliar resultados com aquela extrema naturalidade e durabilidade. Isso aí. O que nos traz uma responsabilidade enorme para a nossa missão de hoje. Nosso objetivo neste mergulho profundo é justamente dissecar esse espetacular compilado científico produzido pelo Instituto Medeiros Martins. Publicado agora em abril de 2026. Exatamente, e que é inteiramente focado nos mecanismos de neocolagênese. O grande gancho aqui para quem está ouvindo é tirar a cortina de fumaça. Tipo, estimular colágeno definitivamente não é mágica. É biologia pura. Biologia pura. Nós vamos sair daquele achismo superficial da internet e entender como as diferentes tecnologias de bioestimuladores literalmente hackeiam a pele. Para produzir colágeno novo de verdade. Isso. Mas, beleza. Vamos desempacotar isso então. Antes de entender como essas ferramentas modernas funcionam, a gente precisa entender como a fábrica original opera. E a nossa fábrica, a estrela do show, é o fibroblasto. Ele mesmo. A síntese de colágeno dérmico é tipo um dos processos mais complexos do corpo humano. O fibroblasto, que é a célula operária da derme, ele não acorda um dia e simplesmente decide produzir colágeno por conta própria. Seria bom se fosse assim, né? Nossa, facilitaria muito a nossa vida. Mas ele vive em estado de dormência até receber comandos químicos ou físicos muito específicos. E o resultado dessa produção nem sempre é igual. Exato. O corpo fabrica diferentes tipos de colágeno dependendo da urgência. Vamos destrinchar essa parte, porque a divisão funcional do colágeno é fascinante. O estudo traz o colágeno tipo 3, que representa ali cerca de 10 a 20% da derme. A gente pode imaginar ele como se fosse um cimento de secagem rápida, sabe? Ou o que a medicina chama de colágeno fetal. É a primeira linha de defesa. Isso, o primeiro material a chegar no local para uma reforma de emergência, uma cicatrização rápida. Perfeito. Já o colágeno tipo 1, que compõe de 80 a 90% da derme adulta saudável, é a nossa estrutura de aço reforçada. É a proteína que traz tração, suporte e firmeza reais. Mas que leva muito mais tempo para ser construída e finalizada. Uma excelente analogia visual. E o regente dessa grande orquestra de construção é a via de sinalização que a gente chama de via mestra da síntese de colágeno. A famosa via TGF-beta-SMOD. Ela mesma. Em termos simples, o TGF-beta1 é uma molécula mensageira. Ela navega pela matriz extracelular, gruda em um receptor específico lá na membrana do fibroblasto e desencadeia um efeito dominó. Um aviso de que o trabalho tem que começar. Exato.
As proteínas SMAD viajam até o núcleo da célula e funcionam como fatores de transcrição, ligando o gene responsável por fabricar o colágeno. Tá, mas aqui entra a parte triste da história. O estudo menciona que, em uma pele envelhecida pelo tempo, esses receptores de TGF-beta caem drasticamente. Caem muito. Eles chegam a perder até 90% da sua capacidade de ligação. Espera um pouco, se a pele perdeu 90% dos receptores, a célula está praticamente surda. Completamente surda para o sinal. O sinal químico bate na membrana e nada acontece. Tentar estimular essa pele não seria o equivalente a gritar com uma parede de tijolos? É um desafio clínico enorme. E é por isso que simplesmente passar um creme superficial não resolve. A fábrica está lá, a maquinaria está intacta, mas... O telefone parou de tocar. Exatamente, o telefone não toca. E o cenário piora, porque isso cria um ciclo vicioso metabólico muito cruel. Como assim? Quando o fibroblasto para de receber o sinal para produzir colágeno novo, ocorre um aumento compensatório na atividade das enzimas que destroem o colágeno antigo. As MMPs... Isso, as metaloproteinases da matriz. Elas agem como tesouras microscópicas, correto? Sim, tesouras implacáveis. A MMP1, que é a colagenase central, tem a sua atividade aumentada absurdamente em peles com alto índice de fotodano. Aquela pele muito agredida pela radiação solar ao longo dos anos. Exato. O resultado é uma degradação implacável da matriz de sustentação sem a reposição adequada. A pele perde espessura, perde elasticidade e, basicamente, derrete. Nossa, então a fábrica está surda e o pouco estoque que sobrou nas prateleiras está sendo destruído. É um cenário ruim. Mas digamos que, através de um bioestimulador, a gente consiga arrombar a porta dessa fábrica. Aham. Forçar a mensagem a entrar e a célula volte a trabalhar. Ainda assim, o processo de fabricação exige matéria-prima. Não adianta ter um melhor arquiteto com um projeto na mão se falta o tijolo básico. Um ponto vital que, infelizmente, muitos profissionais negligenciam. É a tal da hidroxilação, né? Isso. A transcrição do gene lá no núcleo é só o pontapé inicial. Quando a receita do colágeno viaja para o retículo endoplasmático rugoso... Que é a linha de montagem da célula. Exato. Ocorre uma etapa bioquímica absolutamente inegociável. Porque o colágeno é uma molécula pesada, tipo uma tripla hélice gigantesca. Tá. Para que ela se dobre e se transe corretamente, o corpo usa enzimas que exigem 2 cofatores obrigatórios, a vitamina C e o ferro. Eles atuam na hidroxilação dos aminoácidos prolina e lisina. Perfeito. E se o paciente que está sentado na cadeira tiver uma dieta terrível, tipo com deficiência crônica de vitamina C ou uma anemia por falta de ferro? Aí a coisa complica. O que acontece com aquele bioestimulador caríssimo que acabou de ser injetado? Sem a vitamina C e o ferro atuando como soldadores, as cadeias de colágeno não conseguem formar ligações de hidrogênio estáveis. Fica tudo frouxo. A tripla hélice fica frouxa e se desfaz. O próprio sistema de controle de qualidade de dentro da célula percebe que aquele procolágeno é um lixo estrutural. Uma proteína mal dobrada. E ele destrói isso antes mesmo de secretar para fora da célula. Ou seja, o estímulo do profissional vai literalmente para o lixo celular. Caramba. Isso mostra a importância de uma abordagem integral na clínica. Sabendo quão exigente e teimosa essa fábrica é, a ciência precisou descobrir maneiras de forçar o maquinário a acordar. Sim. E a primeira via documentada no material é através da força física. O toque direto, né? O estresse. O que nos leva ao conceito fascinante da mecanotransdução. Que é muito utilizada com a hidroxiapatita de cálcio, o famoso Radiesse, e os fios de PDO. Vamos falar sobre isso, porque a mecanotransdução é sensacional. É possivelmente um dos mecanismos mais elegantes da biologia celular. É a capacidade que o fibroblasto tem de tatear o ambiente ao seu redor. Tatear fisicamente mesmo. Fisicamente. Ele sente a rigidez da matriz extracelular e transforma esse estímulo puramente mecânico em uma resposta química lá dentro do núcleo. Vamos colocar isso em pratos limpos usando a hidroxiapatita de cálcio como exemplo. Esse produto vem numa seringa com um gel carreador de carboximetilcelulose, o CMC.
misturado com microesferas minerais de cálcio. Mas aqui surge um paradoxo que confunde até mesmo profissionais experientes. A lógica básica da vida nos diz que se a gente diluir um suco com muita água, ele fica fraco. É o que se espera. Mas na harmonização, fala-se muito em hiperdiluir a hidroxiapatita adicionando soro ou anestésico. Isso não deveria diminuir o efeito do produto? A intuição nos diz que sim, mas a evidência molecular mostra exatamente o oposto. Como assim? Quando o produto é injetado, o gel de CMC entrega aquele volume imediato nas primeiras semanas, mas ele é super poroso. Entre 6 a 8 semanas, o corpo reabsorve esse gel. E o que sobra lá dentro? As microesferas de cálcio livres na derme. E essas microesferas têm um tamanho matemático exato, entre 25 a 45 micrômetros. Tá, e aí? É aí que a biologia mecânica acontece. O fibroblasto precisa encostar fisicamente, precisa meio que abraçar essa microesfera rígida. Nossa, um contato direto. Direto. É o choque de rigidez entre a pele mole e a esfera dura que ativa as integrinas, que são os sensores de estresse na membrana da célula. Então, o contato físico é o gatilho. E como isso resolve o paradoxo da hiperdiluição? O estudo de Nauag de 2022 respondeu isso de forma irrefutável. Eles provaram in vitro que a concentração do cálcio não muda o quão rápido um único fibroblasto trabalha. Ah, entendi. Uma célula não fabrica mais colágeno só porque o produto ao redor dela está mais concentrado. O que realmente dita o sucesso e o volume final do colágeno na face do paciente é a área de dispersão. Faz todo sentido. Não adianta concentrar 100 microesferas em cima de um único fibroblasto e deixar os outros ociosos. Exato. Quando o profissional hiperdilui o produto, ele não está deixando ele fraco. Ele está criando um veículo fluido para espalhar essas esferas de cálcio. Por um território dérmico muito maior. Mais microsferas espalhadas geograficamente significam mais fibroblastos sendo fisicamente tocados. Apertados e ativados ao mesmo tempo. O estudo mostrou um aumento estrondoso de 124% na expressão do colágeno tipo 1 em apenas 72 horas após essa ativação mecânica. Nossa, é espalhar estrategicamente para multiplicar o exército de operários trabalhando. Perfeito. E essa lógica de tensão e contato mecânico nos puxa diretamente para os fios de PDO, que são feitos de polidioxanona. Porque a velha guarda da estética vendia o fio apenas como um guindaste, né? Sim, uma corda que fisicamente puxava a pele flácida para cima contra a gravidade. Essa era a visão puramente ortopédica da estética. Que hoje a gente sabe que é limitadíssima. Se o profissional depende apenas do efeito de tração mecânica das garras do fio, a decepção é certa. Porque aquele lifting inicial dura pouco. Dura apenas de 6 a 12 meses. O polímero de polidioxamona sofre hidrólise, reage com a água do tecido e é inevitavelmente reabsorvido. E qual é o verdadeiro superpoder do PDO, então? E o motivo pelo qual ele é tão valorizado nas revisões do Instituto Medeiros Martins? É a sua atuação como um bioestimulador de longo prazo, através de um mecanismo duplo. Deixa eu ver se entendi a lógica. Um mecanismo seria a tensão física e o outro a inflamação. Precisamente. O primeiro gatilho é a reação de corpo estranho. O corpo detecta aquele fio longo e ativa o sistema imune para isolar ele. Certo. O segundo gatilho, e mais potente, é a tensão mecânica contínua gerada no tecido. Fios com arquitetura em espiral ou parafusos exercem uma compressão concêntrica ao redor das células. Eles esmagam o fibroblasto. Literalmente esmagam suavemente dia após dia. E isso ativa as mesmas integrinas que a hidroxiapatita ativa. Ah, interessante. E aí é gerada uma cápsula fibrótica rica em colágeno ao redor do fio que persiste por até 18 meses. Muito tempo depois de o polímero plástico ter desaparecido da pele. Muito tempo depois. Isso levanta uma questão de curiosidade biológica imensa. Se a força física, esse esmagamento, o tatear do fibroblasto nas partículas de cálcio ou nos fios de PDO funciona tão bem para gerar colágeno, por que a ciência se deu ao trabalho de criar ferramentas químicas ou imunológicas, tipo
o ácido polieolelático, o famoso PLA do Sculptra. Ele não encosta fisicamente no fibroblasto de forma a ativá-lo diretamente, certo? Correto. E a resposta é que a ciência precisava de vias alternativas para peles que respondem melhor a vias inflamatórias. Ah, o PLA age através de um intermediário imunológico. É o clássico mecanismo do cavalo de Troia. Se um cientista colocar um fibroblasto isolado numa placa de Petri junto com partículas de PLLA, sabe qual é o resultado? Zero. Zero. O fibroblasto não tem receptores para reconhecer o PLLA, ele simplesmente ignora o material. É como se o material de construção chegasse no canteiro de obras, mas o operário se recusasse a descarregar o caminhão porque ninguém assinou a ordem de serviço. Perfeita analogia. Ele precisa de um mestre de obras para dar o comando oficial. E quem é o mestre de obras que assina esse papel na nossa derby? Esse papel vital pertence ao macrófago, a principal célula de varredura e defesa do nosso sistema imunológico. O famoso engolidor de problemas. Isso. Quando o ácido polielilático é injetado, as partículas têm um tamanho que varia de 3 a 63 micrômetros. Para o macrófago solitário, isso é grande demais. Ele não dá conta. Não. E tenta engolir, tenta fagocitar a partícula, mas falha. Diante dessa frustração, múltiplos macrófagos decidem se fundir, criando as enormes células gigantes multinucleadas. Eles percebem que o trabalho é muito grande e fazem um mutirão celular. Exato! E durante esse mutirão, ocorre uma das mudanças de comportamento mais importantes da neocolagênese, a virada de chave fenotípica. O que seria isso? Os macrófagos abandonam o perfil M1, que é aquele perfil altamente inflamatório, de guerra, feito para destruir bactérias, E mudam para o perfil M2. que é o perfil focado em limpar os destroços e reparar o tecido. Ao assumir a forma M2, eles começam a jorrar no tecido em volta quantidades massivas de TGF-beta de forma parácrina. Aquele mesmo mensageiro que estava faltando. Ele mesmo. Esse TGF-beta, liberado pelas células de defesa, vai banhar os fibroblastos vizinhos. Agora sim, o fibroblasto recebe a ordem de serviço carimbada e começa a fabricar matriz. Sensacional. E o material da mentoria também traz uma atualização super recente envolvendo os canais da célula nesse processo do PLLA, correto? Sim, uma via recém-descoberta. A via piezo 1. Ela mesma. O PLLA não fica apenas inflamando o local. Conforme os macrófagos começam a envolver as partículas, a matriz extracelular ali em volta se torna mais densa e rígida. Vamos se o barro virasse asfalto. Perfeito. O fibroblasto possui canais iônicos chamados piezo 1. Imagine que eles são como portas automáticas com sensor de movimento e pressão na superfície da célula. Ah, tô imaginando. Quando a matriz ao redor enrijece por causa da inflamação do PLLA, essa pressão física abre as portas do piezo 1. E o cálcio entra. O cálcio externo inunda o interior da célula, o que amplifica dramaticamente a proliferação dos fibroblastos. Então a inflamação causando uma mudança mecânica que, por sua vez, dispara a cascata química. Tudo está interligado. Tudo interligado de forma brilhante. Levando todo esse conhecimento de ponta para a realidade do consultório. Isso explica clinicamente por que um tratamento com PLLA quase sempre exige múltiplas sessões em intervalos regulares. Sem dúvida. A degradação do PLLA não acontece da noite para o dia. Demora, né? É uma degradação por hidrólise não enzimática extremamente lenta, que leva mais de 2 anos. Como a produção de colágeno é dependente dessa inflamação mediada pelos macrófagos, as sessões repetidas servem para adicionar de forma controlada lenha nessa fogueira imunológica. Para não deixar esfriar. Exato. Cada nova aplicação aos 30 ou 60 dias recruta novas ondas frescas de macrófagos M2, não deixando a via do TGF-beta esfriar. E os números são impressionantes. Muito. A literatura mostra que essa insistência celular gera um aumento de incríveis 65,5% de colágeno tipo 1 aos 3 meses. Nossa, nós vimos até agora que é possível forçar o maquinário, apertando a célula com microesferas e fios ou acionando a polícia imunológica, os macrófagos, para emitir o alerta com PLLA. Mas o material do Instituto dá um passo além. E se houvesse uma forma de entregar o projeto de construção direto na mesa do arquiteto
pulando a fase de estressar ou inflamar o tecido. Aí entramos na era do hackeamento bioquímico puro. É a transição do estímulo bruto para o estímulo refinado. Estamos falando dos polidesoxirribonucleotídeos, o famoso PDRN, do IPRF e dos exossomos. Um campo fascinante. Esperma do salmão e injetar no rosto humano para gerar juventude. Parece esquisito mesmo. Sinceramente, como uma molécula de um peixe se comunica com a pele humana sem causar uma rejeição bizarra? Pode soar exótico, mas molecularmente é um encaixe perfeito. O PDRN não atua machucando o tecido nem criando inflamação. Ele é puramente um código bioquímico. Um código de barras. Isso. Essas moléculas se ligam a um receptor super específico na membrana da nossa célula, chamado adenosina A2A. O grande trunfo dessa ligação é a ativação de um mecanismo de sobrevivência chamado via de salvagem, ou salvage pathway. Via de salvagem. Salvar o fibroblasto do que, exatamente? Salvar do colapso energético. A fabricação de DNA e RNA para renovação celular exige um gasto descomunal de energia, de ATP. E células velhas não têm essa energia? Exatamente. Células velhas em peles danificadas pelo sol ou por cigarro simplesmente não têm energia suficiente para fabricar nucleotídeos, que são os blocos de construção da vida, a partir do zero. A fábrica entra em greve por falta de energia. E aí entra o salmão para salvar o dia. Quando o PDRN é quebrado pelas enzimas da pele, ele entrega os tijolos nucleotídeos pré-fabricados diretamente para a célula. O fibroblasto não precisa gastar energia sintetizando do zero. Ele apenas recicla os blocos do salmão. E isso ressuscita as células dormentes. Só para deixar claro o impacto disso na pele. O material cita a ativação do VEGF e a inibição do TNF-alfa. O VEGF é basicamente o corpo abrindo novas estradas, construindo novos vasos sanguíneos para que o oxigênio volte a chegar naquele tecido sufocado, certo? Certo. E o TNF-alfa é o fogo da inflamação ruim sendo apagado. Exatamente. O PDRN melhora a irrigação sanguínea enquanto funciona como um extintor de incêndio para inflamações destrutivas. Que maravilha! E seguindo essa mesma lógica de sinalização limpa e regenerativa, chegamos à regeneração autóloga, aquela que vem do próprio sangue do paciente. Assim. Mas o estudo é categórico em separar os homens dos meninos aqui. Existe um abismo entre o antigo PRP e a moderna fibrina rica injetável, o IPR. Existe muita confusão no mercado sobre isso, né? Porque no fundo é tudo sangue centrifugado. Qual é o detalhe que muda o jogo? O segredo está na velocidade no tubo. O IPR é centrifugado em velocidades bem mais baixas e não usa anticoagulantes no tubo. E o que isso faz? Isso faz com que as proteínas do sangue formem rapidamente uma malha tridimensional, uma verdadeira rede de fibrina no tecido. E o antigo PRP? O antigo PRP era líquido demais. Os fatores de crescimento davam um pico imediato na pele e sumiam em poucas horas. A malha de fibrina do IPRF, por outro lado, atua como uma esponja inteligente. Ela aprisiona as plaquetas. Sim, e vai liberando os fatores de crescimento, como o TGF, beta-1, gota a gota, de forma lenta e sustentada, por 10 a 14 dias dentro da pele. Essa liberação contínua dobra ou triplica a resposta regenerativa. Nossa! Então o PRP é como jogar um balde de água em uma planta e a água escorrer toda de uma vez. E o IPRF é um sistema de gotejamento que mantém a terra úmida e nutrida por semanas. Exatamente. E por último, nessa categoria de hackeamento celular, o documento cita os exossomos. Os exossomos são muito comentados ultimamente. Porque eles são, indiscutivelmente, a fronteira final da estética. Eles não são células, são vesículas microscópicas. Como pequenos envelopes blindados viajando entre os tecidos. Exatamente. Um exossomo derivado de células-tronco viaja até o fibroblasto velho, se funde com ele e entrega uma carta genética contendo microRNAs. Um exemplo é o MIR1246. E qual é a mensagem dessa carta? Quando a célula lê esse microRNA, a ordem é autoritária, tipo:
bloqueia a produção das enzimas MMPs que destroem o colágeno agora mesmo e liga a linha de produção. Direto ao ponto. Contudo, é sempre prudente ressaltar a visão científica do material. Os exossomos ainda enfrentam muita variabilidade clínica na extração e estabilização. Ainda estamos aperfeiçoando a dose ideal. O que nos leva a um gargalo crítico na realidade do profissional que está lá na ponta. É fascinante entender a via peso 1, a malha de fibrina do IPR-FR ou as microesferas de cálcio apertando as integrinas. Mas na cadeira do consultório a história é outra. O paciente não quer saber de integrinas. O paciente, que é bombardeado por filtros nas redes sociais, chega esperando sair de lá na sexta-feira, à tarde, com a pele 10 anos mais jovem. é complicado. Como o profissional domina esse conhecimento molecular para gerenciar uma expectativa tão irreal? É o momento em que a biologia precisa educar a ansiedade. O estudo clássico de Yudkowsky, referenciado no material, traz a cronologia exata da juventude biológica. Lembra daquela nossa analogia do início? Do colágeno como material de construção? Isso. O colágeno tipo 3, que é o cimento rápido de reparação, só vai atingir o seu pico de produção lá pelo 4º mês pós-procedimento. 4 meses apenas para a fundação ficar pronta. E o paciente reclamando no espelho com 30 dias. Pois é. E a história continua. Esse colágeno provisório precisa de tempo para amadurecer e ser substituído pela nossa estrutura de aço reforçada, o colágeno tipo 1. E quando é o pico dele? Os dados histológicos provam que o pico de acúmulo do colágeno tipo 1 só se concretiza por volta do 7º mês após a injeção do bioestimulador. 7 meses? Educar o paciente com essa linha do tempo é essencial. Se a ciência diz que o tecido continua se reorganizando e melhorando a firmeza entre 6 a 9 meses, prometer um milagre para a semana seguinte é uma irresponsabilidade clínica e biológica. Essa clareza de prazos muda completamente a postura e a autoridade do profissional durante a consulta. E, refletindo sobre tudo que os dados do Instituto Medeiros Martins trouxeram, o recado final é inegável, né? Sem dúvida. A era do preenchimento mecânico puro e simples chegou ao fim. O futuro da estética pertence aos profissionais que decidirem se tornar verdadeiros maestros da sinalização celular. Aquele que domina as vias moleculares. Sim, sabendo quando inflamar com PLA, quando gerar estresse mecânico com fios e cálcio e quando usar a via bioquímica do PDRN ou IPRF. É esse profissional que dita as regras do envelhecimento funcional. É assim que se constrói resultados tridimensionais, profundos e naturais, que nenhuma técnica isolada conseguiria. Exatamente. Que aula magistral disfarçada de biologia. E é exatamente por enxergar a estética médica sob essa lente de extrema profundidade clínica e científica que a gente precisa finalizar este mergulho profundo, deixando um convite oficial para quem está ouvindo. Um convite imperdível. Para quem deseja estar na linha de frente desse nível de conhecimento, estudar e se aprimorar na mentoria ampla facial com o Dr. Gustavo Martins não é apenas um passo a mais. É um verdadeiro divisor de águas na carreira. Com certeza, a bagagem que ele traz é incomparável. Ele é um professor excepcional, mestre, um especialista renomado. Mas o grande diferencial mesmo é a paixão. Ele ama profundamente o que faz. Dá para ver isso claramente no trabalho dele. Essa paixão reflete tanto no dom de ensinar, entregando as chaves do conhecimento sem nenhum tipo de reserva, quanto lá na ponta, atendendo e transformando a vida dos pacientes. É, acima de tudo, um profissional ímpar e de um humanismo formidável. Uma referência real. Bem, nós encerramos a nossa jornada de hoje com imensa gratidão por esse tempo dedicado ao estudo e à ciência de verdade. Foi incrível compartilhar isso. E que fique o lema gravado: estimular colágeno não é um truque de mágica. É dominar o maquinário invisível para esculpir a beleza visível. Muito bem dito. Um forte abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.